Muito bem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já se pôs aí à frente, para reagir contra a morte da estudante, ainda mais sendo do Rio de Janeiro. E ele diz que é preciso uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa sobre esse aspecto do pacote anticrime a que se referiu o Pedro Campos, que é o excludente de ilicitude, que é uma das propostas do ministro Sérgio Moro. Depois dessa manifestação de Rodrigo Maia, Sérgio Moro declarou que é lamentável e trágica a morte da menina Ágata, mas não há nenhuma relação possível do fato com a proposta de legítima defesa constante no projeto anticrime. A verdade é que policiais que têm matado por dar tiros sem endereço não têm sido punidos. Essa é uma realidade. Há uma impunidade. Claro que os policiais, principalmente do Rio de Janeiro, estão entre a cruz e a espada, porque eles volta e meia se defrontam com o crime organizado. Mas também exageram. Ainda recentemente nós não tivemos lá um metralhamento de um músico que foi confundido com um bandido? No caso Marielle Franco, não. O tiro foi dirigido. Agora, no caso da menina Ágata, sem dúvida alguma, o tiro foi uma bala perdida, mais uma das tantas, dentro daquela máxima de que os fins justificam os meios. Só que, a maioria das vezes, os fins não são alcançados por esses policiais. Bom, a revolta do avô da menina diz tudo, né? Ele voltou a criticar a ação policial. Não há nenhuma dúvida de que o tiro partiu da polícia, porque, no momento, apenas a polícia estava atirando onde se encontrava a família. Ouçam o desabafo do avô. Sabe qual é a arma dela que estava na Kombi? Sabe qual é? Era uma mochila. Era a mochila. E sabe o que tinha na mochila dela quando eu abri? Senhor! Responsável do Estado e responsável do Brasil. Não estou citando o nome, mas ele sabe quem é. Sabe o que tinha na mochila? Agora, as autoridades têm de assumir, né? O governador do Rio de Janeiro está reticente, né? Desde o começo do seu governo, ele está reticente com relação à violência que acontece, né? Quase que todos os dias, e envolvendo policiais. Já aquela imagem dele comemorando a morte do rapaz que ameaçava pôr fogo num ônibus, né, que fazia o trajeto de Niterói para o Rio de Janeiro, aquela imagem dele pegou muito mal, ele comemorando. E até agora não se ouviu aí uma manifestação do governador Wilson Witzel. Nem dele e nem do presidente da República, né, Zé Paulo? Aí eu acho que quando uma autoridade se manifesta num caso, por isso é que eu acho tão delicado uma autoridade, a mais importante do Estado ou a mais importante do país, se manifestarem em determinadas circunstâncias. Por exemplo, por que o presidente da República manifesta pesar pela morte do MC Reaça nas redes sociais e não manifesta pesar pela morte dessa menina no Rio de Janeiro? Por que o governador do Rio de Janeiro vai de helicóptero à ponte Rio-Niterói e desce dando um soquinho no ar numa operação bem sucedida pela polícia? Numa operação bem sucedida da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo não aparece para dizer, olha, se foi a polícia ou não, nós vamos investigar. Pode ser que a bala tenha partido também da arma de um bandido. Estamos avaliando se havia ou não havia confronto. Agora, tem de ter uma palavra oficial do governador, que é o chefe da polícia. Quando ele só aparece na boa, só na boa. Claro. Aí não dá, né? É verdade, tinha que ter se pronunciado aí lá no sábado já, né? E a gente ficou aguardando o fim de semana inteiro e não veio pronunciamento nem do governador do Rio e nem do presidente da República até agora sobre essa tragédia que aconteceu lá no Rio. Eu fico me perguntando, né, o que passa na cabeça de um cara para ele ficar silencioso, né? O que passa na cabeça do governador do Rio de Janeiro para ele não se pronunciar? Ele está acertadamente, Thaís, esperando, né? Porque é claro que há um clamor e é preciso esperar. Mas né? que fale que está cobrando investigação. Mas é isso que eu ia dizer. Ele tem que esperar. Ele não pode sair conclusivo, né? Ele não pode ser conclusivo. Sim. Como muita gente irresponsavelmente está sendo conclusivo. Agora, ele tem de vir a público para dizer o seguinte:
no estado do Rio de Janeiro, isso não pode ser tolerado. Então vamos avaliar se saiu da PM. No mínimo os PMs... lamentar, né? Exatamente. Isso, Manifestar solidariedade à família. Solidariedade à família, prometer investigação, dizer que está combatendo, se solidarizar com a Se for o com a bandido, menina. ele vai atrás do bandido. E se for o PM, vai punir o PM. Prometer a punição correta ao policial, ao bandido, quem tiver sido o autor do crime. Quer dizer, agora, alguma manifestação tem que ser. Então, eu fico me perguntando, do ponto de vista, ainda mais considerando o caso do Witzel, que está claramente colocado aí como candidato a 2022, com quem ele conversa com o silêncio dele? Com qual eleitor que ele conversa com esse silêncio sobre essa morte, né? Isso que eu não consigo entender do ponto de vista da política, né? O que move o governador a agir assim? A gente tem que mesmo discutir essa questão política, né? A omissão de autoridades em relação a esse caso, etc. Mas se a gente se concentrar um pouco na realidade do dia a dia de quem vive no morro e a realidade do dia a dia do policial que tem que subir ao morro, enfim, aí é outro papo, né? A gente sabe que a polícia do Rio de Janeiro, como a polícia militar de qualquer estado brasileiro, é muito mal armada em comparação ao arsenal bélico adquirido livremente, né? E circula livremente no Brasil, no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, né? Como é que tantas armas chegam aos bandidos, né? Com uma facilidade que até hoje me impressiona muito. Como é que as fronteiras são tão abertas no Brasil ao ingresso de armas? Não sei se eu já contei aqui essa história no Bastidores, mas certa vez na antessala onde ficavam os convidados do programa da Hebe Camargo, eu conversei longamente com o Cacá Diegues, que estava indo lá divulgar um filme dele, na época, o mais recente filme, que se passava, que foi totalmente feito numa das favelas do Rio de Janeiro. E ele contando que estava muito impressionado, eu fiquei perguntando, né? Enfim, jornalista, eu comecei a perguntar coisas. E ele é alagoano e tal, então isso já tinha ali uma afinidade maior. O que é que o impressionou mais naquele período das filmagens? Ele disse que o povo estava se armando. Ele disse, olha, eram quase diariamente, subiam carregamentos de armas, porque o set de filmagem estava no acesso à favela, né, na subida do morro, e ele disse que via, sabe, frequentemente carregamento de armas subindo, muitas armas. Isso não é possível que aquelas armas todas sejam apenas para praticar assalto. Esses caras estão se armando para tomar o poder, sei lá o quê. O fato é que isso faz muitos anos e eu não vejo, não há sinal de que essa coisa tenha mudado. A gente vê as imagens, né, que são feitas em geral de helicóptero ou à distância, dos bandidos do Rio de Janeiro, todos muito bem armados, fortemente armados, né? E covardemente usando a população como escudo, exatamente para inibir a ação da polícia. Todas as hipóteses têm que ser consideradas na apuração desse caso da Ágata, essa menininha que morreu com um tiro nas costas. O tiro pode ter sido disparado, inclusive, pelos próprios bandidos para causar esse tipo de comoção. Não se sabe. Não se sabe. Ô, Cláudio, mas... E a apuração, e o pior é que a apuração, se concluir por isso, será sempre colocada sob dúvida, né? Porque será a polícia investigando a própria polícia. E a ausência de manifestação também do governador, na minha avaliação, pode trazer um sentimento para a população de que a polícia está sempre certa, até mesmo quando estiver errada. E pode estar errada nessa situação. Pode ser sim um tiro da polícia que matou essa menina. Testemunhas estão dizendo isso. A polícia vai investigar, nós vamos saber. Mas a ausência de uma manifestação do governador cobrando uma apuração, dizendo que tem de haver prioridade nesse caso, pela dimensão, né, do episódio diante aí do fim de semana, pode dar essa impressão de que, para ele, a polícia sempre está certa, até mesmo quando estiver errada. Bom, meu ponto aqui, só para fechar da minha parte, é o seguinte: até quando com isso, né? Faz por baixo 30 anos que a gente noticia morte de inocente no Rio de Janeiro com tiro de bala perdida. Neste ano aqui são 16 crianças atingidas e 5 mortas pelo último balanço que eu vi. Mais de 40 policiais militares mortos nessas circunstâncias a que o Cláudio se referiu. Lá no morro, jogados à própria sorte, com armas infinitamente menos potentes do que
as dos bandidos. Agora é Ágata, daqui um mês fatalmente nós estaremos falando de um outro caso, como na quarta-feira da semana passada a gente estava assustado com aquelas imagens da criançada jogada no chão da escola, né, numa cena de guerra, e aí vem o governador Wilson Witzel para dizer que na Segunda Guerra na Inglaterra funcionava assim, quando tentavam invadir território inglês, umas comparações... Até meio... admitindo que é uma guerra mesmo, né? Mas Só que aí não a gente tem tá dúvida falando disso. do Estado contra o Estado, né? A gente está falando de uma... Né? Não se trata de um terceiro tentando invadir o nosso território aqui. A gente está falando de uma guerra que dura pelo menos 30 anos. O meu ponto é o seguinte... É evidente que o Estado não pode tolerar que o tráfico e a milícia mandem em determinados territórios. Agora, qual é a forma mais eficaz de retomar esses terrenos e de retomar a lei, de retomar o controle pelo Estado de determinado pedaço de chão? É esse. Faz 30 anos que a gente vê isso. É a polícia tentando invadir determinado morro, troca tiro, morre uma avó, morre uma neta, morre um pai, morre um mototaxista, morre não sei quem, o governador lamenta, o governador não lamenta, passa uma semana, morre outro, morre mais não sei quem, e enquanto isso eles continuam encharcando os morros do Rio de Janeiro de fuzil, de granada, mata um traficante, aparecem 2 no lugar, mata 3, aparecem 4, prende um líder, tem 2 líderes, prende 3 líderes, aparecem 4 líderes, não tem fim, não tem fim. Até onde a gente vai com essa história? É tudo muito... A solução é muito difícil. Eu não consigo imaginar assim, uma solução em prazo médio, pelo menos, né? A gente vê quantos são muito frequentes os casos de pessoas que entram, turistas que alugam um carro, se confundem com o GPS, acaba no meio da favela e é executado a tiros de fuzil pelos bandidos, né? Imagina a polícia. Se o cara sobe num carro de passeio, por engano, subiu o morro por engano e é fuzilado, você imagina a polícia, né? Armada, fardada, os caras abrem fogo na mesma hora, é guerra civil mesmo, né? É uma hipocrisia a gente não admitir isso. Há ali uma guerra civil. O que falta, eu tenho a impressão, é tratamento disso, é dar o tratamento adequado de guerra civil, protegendo a população e focando no inimigo, que é o traficante, que é o bandido. Como solucionar isso é muito difícil. A solução mais próxima do razoável foi naquelas unidades de polícia pacificadora, né, desenvolvidas pelo delegado federal. Estão sendo Beltrame, desativadas, né, Cláudio? que foram já desativadas, né? Já foram. Mas foi a melhor coisa que aconteceu até hoje, mesmo assim não. Mas aquilo não demandou certo. investimento, né, Cláudio? Esse era o meu último ponto aqui, que é a questão da capacidade financeira do Estado, que está absolutamente quebrado. E qualquer tipo de intervenção demanda investimento, demanda capacidade financeira para equipar melhor as polícias, e isso não vai acontecer tão cedo no Rio, né? Pelo contrário, infelizmente, o Estado está quebrado. E só para falar dos policiais, Rafael, que você disse que sobem o morro, muitos deles moram nos morros, né? E tem que, inclusive, andar disfarçados para não morrerem fora de serviço, porque são identificados. É uma situação muito delicada.